A paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o obreiro Kevin Moura. Sou da Igreja Pentecostal Unida do Brasil, do distrito Zona Franco-Oeste de Manaus. Congrego no bairro do Lírio do Vale 2. Meu pastor é o pastor Tibúcio Alves. E estamos aqui neste momento para fazer menção da palavra de Deus. Nós temos aqui como auxílio esse estudo, que é o estudo em busca da verdade. Esse estudo ele é muito rico e resumido, e ao mesmo tempo ele é amplo, certo? Esse estudo em busca da verdade é um estudo da Bíblia, do Antigo Testamento e do Novo Testamento, de Gênesis a Apocalipse. Nós vamos analisar alguns fatos principais da palavra de Deus, fatos estes que são básicos para todo crente, para todo cristão, todo homem e mulher de Deus. São conceitos, são situações que a grande maioria conhece, que já ouviram falar da Escritura, algumas histórias, Então, esse estudo é um estudo que eu o considero particularmente um estudo muito rico, e maravilhoso demais. Não encontrei ainda um estudo dessa qualidade, um estudo que tem essa plataforma, de abranger a palavra de Deus em seu todo e em sua completa essência. Esse estudo ele não tira e não acrescenta nada da Bíblia. Ele obedece os textos das Escrituras Sagradas e está de acordo com a palavra de Deus. Amém? Então, para nós iniciarmos esse estudo, antes de nós iniciarmos, gostaria de lhes dizer que eu estarei postando cada semana uma lição desse estudo em busca da verdade. Amém? E para nós aprendermos mais da Escritura Sagrada. Eu peço encarecidamente, humildemente, que você obtenha uma Bíblia Sagrada, um caderno com uma caneta, se for possível um dicionário bíblico, amém? E se for possível uma enciclopédia bíblica, tá bom? Irmão, eu não tenho enciclopédia e nem dicionário, mas faça as suas anotações. Qualquer dúvida, eu vou estar deixando o meu contato de WhatsApp abaixo do vídeo, tá bom? E qualquer dúvida, nos procure, que nós procuraremos da melhor forma esclarecer alguma coisa que você teve dúvida, tá bom? Para nós iniciarmos, eu gostaria de citar 3 regras básicas desse estudo. São regras primordiais e que nós não devemos deixar de trabalhá-las. A primeira regra é que nós não pretendemos analisar nenhuma denominação ou placa de igreja, e muito menos o que eu penso ou o que você pensa, tá bom? Primeiro que a Bíblia, na hermenêutica bíblica, existe uma regra básica da hermenêutica que menciona, que diz que
que a Bíblia por si só, ela se interpreta. Ela não precisa de uma outra fonte para ser interpretada. Ok? E nós não estamos aqui para opinar. Ok? Nós estamos para esclarecer e ensinar a palavra de Deus dentro da sua essência, dentro da sua verdade, dentro do seu conteúdo, obedecendo sempre a verdade da palavra de Deus, tá bom? Não é o que eu acho, não é o que eu penso, ok? Estamos aqui para ver o que a palavra de Deus diz, tá bom? A segunda regra é a regra, diz que nós não estamos aqui para chamar você ou pedir a você que se junte a uma de nossas igrejas, tá bom? Nós não estamos aqui para lhe chamar para congregar em nossas igrejas, não. Estamos aqui apenas, o foco, o objetivo é transmitir a palavra na sua essência, tá bom? E a terceira e última regra é que nós não estamos aqui para provocar debates ou discussões, ok? Então, não existem alguns pontos da palavra de Deus que são um pouco polêmicos, né? E que trazem para nós curiosidades. Só que conforme o estudo que eu estarei mencionando, nós iremos aprender a seguinte questão. Como mencionei no início, estamos aqui para ver o que a palavra de Deus diz. O que ela diz, né, é aquilo que nós devemos saber. O que ela não diz, ou seja, aquilo que ela não esclarece, é aquilo que nós não ainda temos, não podemos ainda saber. Apenas nos será revelado na eternidade. Então, enquanto isso, não posso colocar o eu penso, eu acho, não. Tá bom? E o tema do nosso estudo é esse que diz: ao abrir a sua Bíblia, abra também o seu coração. Amém? Não adianta você ouvir esse estudo por completo sem que você abra a porta do seu coração e deixe que a palavra de Deus venha surtir efeito na sua vida. Amém? É necessário que você esteja à disposição para entender e compreender o que a Sagrada Escritura diz, o que a palavra de Deus nos ensina. Amém? Eu gostaria de contar uma história para início do nosso estudo. É a história dessa casa, dessa imagem que você está vendo na primeira página do nosso estudo. Essa casa que tem essa floresta aí ao redor, certo? A história conta um fato muito interessante sobre uma família pobre que morava em uma casa grande de 2 andares e que havia sido construído muitos anos atrás. Essa família quase nunca tinha o suficiente para comer e lutava semana após semana naquela guerra constante para simplesmente sobreviver. Durante muitos anos eles tinham enfrentado terríveis necessidades, mas um dia, por curiosidade, decidiram explorar o sótão da casa onde moravam e, para sua surpresa, encontraram lá uma arca cheia de ouro, prata e joias. Imagine você, um tempo praticamente todo da sua vida passando por terríveis necessidades. E pelo simples fato de não procurar, de não buscar,
correndo risco de vida, correndo risco de perder a vida, certo? E por uma simples curiosidade, que levaram eles a explorar um lugar que estava lá toda a vida, porém nunca tiveram a coragem de entrar, de olhar, de ver, de buscar, de conhecer, e acabaram encontrando uma arca cheia de ouro, prata e joias, correndo o risco até de morrer devido à grande necessidade. O que eu quero trazer com essa história para você é que incríveis riquezas estavam ao alcance das mãos dessa família, e ainda assim tinham estado a viver na pobreza por todos aqueles anos. E trazendo para nós hoje, essa história ela se repete em milhares e milhares de lares no mundo todo. Dentro das páginas de nossas Bíblias permanecem as maiores riquezas que este mundo pode conhecer. Mas os homens passam por elas todos os dias e não atentam para as mensagens que elas contêm. A nossa Bíblia não é somente um guia para uma vida mais rica, plena, abençoada nesse mundo, mas é também um guia a nos dizer como alcançar aquele lugar que Deus tem preparado para aqueles que obedecem a sua palavra. Então, saiba valorizar aquilo que você tem, que pode trazer, que vai trazer riqueza para a sua alma, para o seu coração, e que vai lhe guiar para a vida eterna com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E as mãos que tem aqui na nossa primeira página, que estão segurando esse livro representa a palavra de Deus. Esse livro tem sido aberto por mãos de reis, de governantes, de ricos e pobres, pessoas cultas e incultas, né? Muitas mães têm derramado suas lágrimas sobre as páginas destas Sagradas Escrituras, mas a razão pela qual estamos abrindo hoje é procurar através de suas páginas a verdade que tem estado escondida de nossos olhos e deixar que Deus fale aos nossos corações. É por isso que o lema do nosso estudo é: ao abrir a sua Bíblia, abra também o seu coração. E para nós dar início, nós temos aqui a vista geral do Antigo Testamento, a expectativa e o anelo. Jó disse em Jó capítulo 23, versículo 3, ele menciona: ah, se eu soubesse onde o poderia achar. Se lembra da história da família lá daquela casa? Tinha uma riqueza, né? E vivendo anos e anos na necessidade, depois que encontraram, né, conseguiram suprir suas necessidades. E Jó, ele diz: ah, se eu soubesse onde o poderia achar. Está se referindo à palavra de Deus, à presença de Deus. Dentro do coração de cada homem existe o desejo de preencher aquele espaço vazio que foi posto pelo próprio Deus. Imagine só, a eternidade ela está colocada no coração de todos nós. E nada pode satisfazer esse anseio, a não ser o eterno Deus. Esse vazio que existe em todo ser humano só pode ser preenchido pela presença do eterno Deus. Amém? E nós temos aqui a vista geral do Antigo Testamento, né, os livros. O Antigo Testamento ele é dividido em 4 partes, certo?
são elas lei, história, poesia e profetas. O Antigo Testamento contém 39 livros. Dentro dessas 4 partes, ela contém 39 livros. 5 livros, os primeiros 5 livros, de Gênesis a Deuteronômio, são livros da lei. Essas leis são leis cerimoniais, leis civis e leis morais. Ao todo são 613 leis, incluindo os 10 mandamentos. Todas elas foram dadas e reveladas ao servo Moisés. Amém? Nós temos aqui 12 livros de história. Conta toda a história da nação de Israel, que é de Josué a Esté. Temos os livros poéticos. São 5 livros, de Jó a Cantares de Salomão. Esses livros poéticos contêm louvor, oração, mandamentos e profecia. Profecia essas que também são consideradas profecias messiânicas. Nós encontramos profecias messiânicas dentro dos livros poéticos. Messiânicas que eu digo referente ao Messias, a vinda do Messias ou algo referente ao Messias. E temos os livros proféticos, os profetas, sendo ao todo 17 livros, né? Há uma subdivisão que de Isaías a Daniel são os profetas maiores. Por que maiores? Porque tiveram mais profecias, né, escritas. O seu trabalho, o seu serviço profético foi duradouro, foi maior, e escreveram mais profecias concernente ao Messias e ao povo de Israel. E nós temos também os profetas menores, que são 12 no total. Do livro do profeta Oséias vai até o Malaquias. Os profetas menores, por serem profetas que escreveram poucas profecias concernente à vinda do Messias e ao povo de Israel. Amém? O Antigo Testamento ele foi escrito no período de 1400 anos, por aproximadamente 40 escritores, certo? E cobre 3.600 anos da história do homem. Cada escritor teve a sua experiência de vida, certo? E cada profeta, cada livro que foi escrito está em completa harmonia com todos os outros. E nós vamos citar alguns aqui, como por exemplo Amós. Amós ele era um pregador, né, do campo. E Isaías já era um brilhante pregador da corte. Viveram na mesma época, porém Amós era do campo e Isaías da corte. Moisés era possivelmente herdeiro do trono do Egito, como todos nós conhecemos a história. Davi, ele já era um rei e excelente compositor, né? Salomão foi o homem mais sábio que já viveu, né? Como nós conhecemos, uma sabedoria divina, apesar dos seus apesares, mas ele obteve essa dádiva de Deus. Porém, ainda assim, com tantos escritores diversos, com vidas, com experiências de vidas diferenciadas, não há nenhuma contradição nos escritos de todos eles, certo? Porque houve um único autor, o autor da palavra de Deus da Bíblia, mas agora mencionando o Antigo Testamento, dos 39 livros, é apenas um, que é o próprio Deus, tá? Isso se encontra lá em 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 21. E eu gostaria de finalizar deixando esse texto para a sua meditação, tá bom?
Leia com calma. Da Pedro, capítulo 1, versículo 21. Ok? E eu estou finalizando aqui esse estudo, essa lição número 1. E na próxima semana estarei colocando a continuação. Tá ok? Que Deus abençoe você, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre a sua vida, te dê a paz, te dê a abundância e abra o seu entendimento para conhecer e aprender mais das Sagradas Escrituras, da Palavra de Deus. Que Deus abençoe você, sua vida, sua família, todo o sentido de sua vida, em nome de Jesus. Que a paz do Senhor Jesus Cristo permaneça em seu coração e até a próxima, se Jesus não voltar.